Boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Deem uma olhada na minha postura hoje sentada. Veja bem. O Dr. José vai falar se está certo ou errado. Os ombros estão um pouco proeminentes para frente. Você está um pouco torta, parecendo um ponto de interrogação. Vou demonstrar de lado. Olha que perfeição. Sentar desse jeito. Agora, tem gente de idade, doutor José, que senta assim. Olha, ó, o jeito certo é aqui. O jeito errado é aqui. Mas tem gente de idade que senta assim, ó. E não consegue ficar reto. Porque às vezes assim. já sentou errado tanto tempo, Lu, e já tem uma deformidade na coluna que não conserta mais. Esse aí não tem mais jeito. Entendi. Então, quem está sentando assim e não consegue ajeitar, qual que é o jeito? O que faz? Na verdade, se policiar, eu sempre brinco que é... Tenta imaginar que a gente está com alguém puxando nosso cabelo aqui um pontinho. Façam esse teste em casa. Se a gente soltar a coluna do jeito que você está falando, vai puxar o cabelo. Puxa, cara. Tá certo? Vai puxar o cabelo aqui. Então imagine puxando o cabelo aqui sempre. Se a gente soltar, vai doer o cabelo, a gente volta. Então esse é um macetinho. E tem algumas próteses, alguns aparelhos para tentar melhorar a postura. Tem um 8 que coloca no ombro, que obrigatoriamente o paciente melhora a postura, não fica com esse ombro caído aí. Entendi. Tem gente que fala assim, né? Não, assim é gostoso que não dói as costas. Às vezes se está doendo é porque a postura já está errada. Quando a gente está com a postura muito tempo errada, a gente tenta colocar uma postura correta, na posição correta que começa a doer. Pois é. Porque a musculatura é outra, é como um músculo que a gente não está acostumado a usar e a gente vai fazer um exercício e usa ele. Vai doer. Então vamos ajeitar a coluna, todo mundo? Vai, você que está em casa aí, ajeita, deixa reto, né, doutor? Elegante. Elegante, encosta. Olha o fio do cabelo. Imagina puxando o fio assim, mas encosta, pode encostar, né? Sem problema nenhum, né? Estou encostado aqui, olha. E tá reto. É reto, tranquilo. Tá, perfeito. Agora, outra coisa que me chama a atenção, e até esses dias me perguntaram na rua, pedindo para eu fazer essa pergunta para você, por que às vezes, não são todos, né? Não que eu tenha reparado, tá, gente? Mas por que com a idade, os dedos das mãos e dos pés começam a ficar tortos? A imensa maioria causadora disso é a artrose, que a gente já discutiu algumas vezes aqui, que é um problema na cartilagem, não no osso, e acaba deformando o osso depois. Então as articulações ficam grossas, porque o problema inicial começa na cartilagem. E aí esse osso vai se defendendo e vai fazendo alterações. Na coluna, por exemplo, esse engrossamento, né, essa articulação mais espessada, chama-se bico de papagaio, o famoso bico de papagaio. Entendi. Que tem na mão os nódulos, né, chamado nódulo de Ebert e Bouchard, que são dois que descreveram esses nódulos lá há muito tempo atrás. Acho que a gente tem foto aí, vamos ver se é bico de papagaio. É isso daí, doutor? Isso aí é uma artrose bastante intensa, até está circulando lá. Né? E aí nós temos uma deformidade na mão. Agora, me chama a atenção, por que é mais na ponta do dedo? Porque, por exemplo, o dedo tem duas articulações, né? Tem a distal e a proximal. Acomete muito mais a distal, né? Que é Aqui, gente, olha aqui, ó. A gente tem proximal, duas articulações no dedo, né? A proximal está mais próxima do nosso corpo. Essa a distal está mais longe do nosso corpo. Então essa aqui é a distal. Essa é a distal. Tem mais um comprometimento, mas pode comprometer todas as articulações. Entendi. É mais frequente na distal. Mais na ponta. Pode comprometer todas as articulações, joelho, quadril, coluna, como a gente já disse. Entendi. E o que faz para evitar isso? Evitar impactos. Como assim? Impacto na mão? Impacto na mão. Hoje assim? o computador é um grande impacto, são microtraumas por muito tempo, podem levar a uma alteração, né? Vai levar o DOT, chamado depois, isso lá na frente a gente vai ter uma artrose, associado com um quadro genético, isso a gente não consegue mudar. É genético, então? Tem um caráter genético e tem um caráter traumático, Se a minha avó mecânico. tem o dedo torto da mão, pode ser que na minha velhice eu tenha tem também. Uma grande chance de ter. A Olha artrose é uma doença muito frequente, acomete mais de 60% dos idosos, né, em alguma articulação das já citadas agora há pouco, e tem um caráter genético e, além disso, tem um caráter traumático. Então, quem trabalha na construção civil normalmente tem uma artrose de coluna, artrose de mão. Quem joga futebol frequentemente, uma artrose de joelho, exercícios de impacto, né? O basquete, por exemplo, o tênis mesmo faz bastante articulação, compromete bastante a articulação. Mas daí fica torto também, igual a gente viu na mão aqui? Na verdade, a gente tem um espessamento ali, né? Tem uma deformidade na mão. Coloca
Mas é nova diferente foto. de uma outra deformidade, que a gente fala que é um desvio ulnar, que é na artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma outra doença que comete, além da articulações, outros órgãos, né? Mas aí o paciente tem uma deformidade ulnar, que a gente fala, a mão desvia para o lado de fora do corpo. Entendi. Nesse caso aí é artrose. Esse é uma artrose. Tem cura, uma vez que já está assim? Não, a gente aí não tem cura, né? A gente tem que amenizar o quadro, principalmente doloroso desse paciente, porque é uma doença que não pela estética, mas no caso de dor, né? Então tem que melhorar o quadro doloroso. E voltando um pouquinho lá para trás, a gente tem, antes de chegar numa fase dessa, tomar algumas medicações para tentar modificar a doença, para que a doença não evolua. Ou evolua mais lentamente e essa manifestação seja muito mais tarde. É o que a gente preconiza em muitas doenças, né? Tentar que essa doença se manifeste bem mais tarde. Quando a gente estiver bem próximo de ir embora desse mundo. Ai, que carinhoso falar dessa forma. Deixa eu entender uma coisa, então. Com a idade, dependendo de como foi o meu estilo de vida, se eu fiz muitos movimentos repetitivos, pode ser que eu desenvolva essa artrose nas mãos ou em qualquer articulação que eu tenha usado demais, Perfeito. com muito impacto. Além disso, se tiver uma genética, mais chance ainda. Mais chance ainda. Eita, então o negócio é prestar atenção no que você está fazendo hoje para evitar que isso aconteça, né? Vai impactar no amanhã. É. Isso não só nas articulações, isso no todo, né? No envelhecimento a gente sempre fala o que a gente planta, o que a gente não planta é o que a gente vai colher ou não colher lá na frente. Entendi. Doutor, existe implante de cartilagem? O Nivaldo ligou e perguntou, existe? Hoje ainda não se faz isso, né? Está se discutindo em célula-tronco e tudo mais, para se melhorar a cartilagem, mas hoje a gente não consegue regenerar essa cartilagem ainda. Tem medicações para bloquear, como eu disse, que são drogas modificadoras da doença, mas uma vez a cartilagem desgastada, a gente não faz uma reposição adequada dessa cartilagem ainda hoje. A artrose é a falta da cartilagem, Isso, é um né? desgaste da cartilagem, a degeneração dessa cartilagem. Não tem como colocar nada lá, vamos supor, acabou a cartilagem lá do joelho, não tem como colocar nada lá dentro, lá no meio para... Tenta-se amenizar o problema, mas em definitivo não. Quando acomete muito, troca-se a cartilagem nossa por uma prótese. Entendi. Que aí a prótese não temos de mão, mas tem prótese de quadril, prótese de joelho, né? E os resultados são muito bons. Tenta-se postergar ao máximo para se colocar essa prótese, para essa prótese ter uma vida útil. Hoje tem melhorado as próteses, mas tem uma vida útil. Então, quanto mais tarde eu colocar essa prótese, menos chance eu tenho de trocar essa prótese. Quem não troca a prótese, o que pode acontecer? Dor, né? Dor e limitação de movimento. Então, a grande indicação, podemos dizer, para colocar uma prótese é quando o quadro doloroso é muito intenso, não responsivo mais a medicações, e quando a limitação é importante da articulação e eu tenho necessidade de fazer uma atividade e fico muito limitado por causa da limitação do movimento. Eu conheci uma mulher que ela tinha muita dor na prótese da perna direita, no fêmur. E fazia pouco tempo que ela tinha colocado, né? Uns 4 anos, mais ou menos. Prótese dura o quê? Uns 15 anos, né? Hoje tem próteses boas, né? Isso. E ela sentia muita dor no coxo, ela passava a mão assim. O que significa quando dói demais? Está mal colocada? Não deve ser um problema de prótese. Pode ser que essa prótese teve um deslocamento da prótese, mas normalmente a prótese bem alinhada, colocada direitinho, sem deslocamento dessa prótese, o paciente não deve ter dor nessa articulação mais, porque tirou o problema. O que acontece muito nesses pacientes é que, como eles têm um processo de dor crônica, o cérebro fica alimentado com essa dor. Então, o paciente, mesmo não tendo mais o estímulo para a dor, ele ainda tem um quadro doloroso, né? Existe uma prova dessa questão da dor. Eu tenho uma síndrome chamada, que é muito interessante, chama síndrome do membro fantasma. Nossa, o paciente amputou o pé, porque ele precisou amputar o pé, porque ele fumava, tinha diabetes que não se cuidava, e por algum motivo ele precisou amputar o pé. E por muito tempo, antes de amputar o pé, ele teve muita dor naquele pé por muito tempo, porque não tinha uma boa circulação. Depois que ele tira o pé, a gente fez a amputação do pé, ele continua sentindo dor naquele pé que ele não tinha mais. Como, gente? É muito interessante. Então é porque por muito tempo ele ficou tendo um estímulo de dor da medula, né, que é a medula onde passa o nervo e o córtex cerebral no momento de dor. Então ficou realimentando isso por muito tempo. Então quando ele tira o estímulo, ainda continua esse estímulo lá na medula. Ele tira o pé, o estímulo da dor, mas esse feedback, a gente chama essa retroalimentação da dor, ficou.
então esse paciente continua tendo dor apesar de não ter o membro fantasma. O que pode acontecer nas artroses de longo tempo, que o paciente coloca a prótese e continua tendo uma dor ali perpetuada, né, mas muito mais desse mecanismo que eu coloquei do que o momento da prótese em si. Eu lembro quando a gente era criança, meu pai morreu quando eu tinha 9 anos de idade e ele teve que amputar a perna direita, sabe, todinha. E ele brincava comigo e com a minha irmã, pedindo pra gente coçar o dedão do pé direito dele. Ele falava, filha, coça lá o dedão do pé do pai. E a gente fingia que coçava, ele falava, ai, que gostoso. É isso daí, né, o síndrome ele do... não era dor, mas ele tinha ele usava isso como bom humor, né? Bom humor. Foi um bom exemplo para mim, meu pai, sabe? Morreu de câncer, viu, gente? Para quem não sabe, morreu feliz. Morreu bem feliz mesmo. Feliz no sentido assim, né? De não se deixar abater porque estava doente, sabe? Bom, vamos lá. A Maria tem 67 anos e o útero atrofiado. Daí ela pergunta, existe algum remédio para útero atrofiado? Porque ela usa pomada todo dia e diz que é muito incômodo. 67 anos. Vamos lá, acho que ela pode ter uma atrofia do útero, mas isso ela não sente, né? Ela tem uma atrofia de ovário já, por causa da menopausa, consequente a queda hormonal, altera um pouco o útero, mas o que ela tem mesmo é uma atrofia da mucosa vaginal, porque é onde que ela sente. Porque o útero em si está na cavidade abdominal e a gente não sente ele. Não sente? Né? Então nenhuma mulher em casa agora está sentindo o útero nem nada. Então ela pode ter uma atrofia vaginal, decorrente da queda hormonal, e como aqui a gente já discutiu anteriormente, pode causar dor na relação, e aí tem os cremes vaginais, tem os hormônios tópicos e até os hormônios sistêmicos, ou seja, tomados pela boca. Entendi. Então, na verdade, essa é a solução. Perfeito. A Maria Júlia tem 63 anos e a glicose subiu para 108. O que fazer? Primeiro vamos entender, né? Porque eu não sei se 108 é um valor de referência bom. Bacana. Então vamos falar desse assunto até em outra oportunidade, mas pegando essa pergunta, então já acendeu o sinal de alerta. 99 é normal, de 99 para baixo é normal. De 99 até 125 é chamado de pré-diabético. Ou antigamente chamado de intolerância à glicose. Ela está então, com 108. Já acendeu um sinalzinho, é o chamado pré-diabético. Hoje até recomenda-se a intervenção nesses pacientes, muitas vezes já com remédio, mesmo para diabetes, não sendo diabético. Se o paciente tem fatores de risco, tem que ser bem avaliado, né? E aí as medidas chamadas não farmacológicas não deram certo, exercício, dieta, perder peso, aí esse paciente já merece tratamento. Então, na verdade, já acendeu a luz, 108, precisa repetir, ver se não foi um momento só, e já acendeu a luz, que é um pré-diabético. Nossa, vamos falar mais sobre isso então na próxima semana. Uma doença extremamente importante. Hoje, a doença que mais evoluiu em termos de tratamento na última década. Tá. Bárbara Silva pergunta o seguinte: aparelho de audição não faz mal? Não aumenta demais os sons? Boa pergunta. Não faz mal. Muitos dos que estão aí em casa nos ouvindo ou nos vendo, talvez não estejam ouvindo, porque o aparelho está na gaveta. Quero chamar a atenção a isso. A gente vê muito isso no consultório. Então, as pessoas usam óculos, usam bengala, usam andadores, mas os aparelhos de audição, eles acabam não utilizando. Quem utiliza é a gaveta. Então, na verdade, ele melhora a audição e melhora a sociabilização, porque se eu consigo ouvir, eu consigo participar de uma festa, eu vou no aniversário, eu vou numa reunião, consigo ouvir o programa da Lu muito melhor, tá certo? E não tem que ficar tentando fazer leitura labial, né? Então, eles não fazem mal, não atrapalham. Existe um período de adaptação, mas hoje melhoraram muito os aparelhos, a tecnologia melhorou muito o desempenho, melhorou muito em tamanho. Tem aparelhos que são quase imperceptíveis, quase do tamanho do seu ponto, por exemplo. Eu acho então, que eu entendo, muito tranquilo. Sabe, doutora, a dúvida da Bárbara, porque ela deve estar associando com um iPod, de repente, como é que é o nome? Um fone de ouvido, né? Que já vem a música lá alta. É diferente, o aparelho ele é silencioso, ele só aumenta o som externo do ambiente, não é? Ele vai fazer uma adaptação para que a gente ouça o som. Se o som externo não está tão alto, a gente não vai ter esse problema. Entendi. Alguns têm um zumbido, um período de adaptação, mas ele não faz mal, é bem recomendável. Entendi. Olha, a produção já anotou todas as perguntas que você fez aí, que ligou, tá bom? Semana que vem o Dr. José Roberto, geriatra, volta. A gente vai falar bastante sobre glicose e diabetes e responder a sua pergunta. Combinado assim? Obrigada, doutor. Combinado. Obrigada. Até semana que vem, tá?